Bom dia, meus amores. Vamos iniciar mais uma semana de estudos aqui com os alunos do primeiro ano. A Pro hoje vai trazer conteúdos novos para vocês aprenderem aí na segurança da casa de vocês. Mas antes desse processo de aprendizagem do conteúdo novo, a Pro vai fazer com vocês a correção da atividade. Então, lá na quinta-feira, a Pro mandou para casa uma atividade na página 170 do livro de matemática. Na sexta, a Pro mandou uma atividade avaliativa de matemática que eu vou corrigir com vocês durante essa semana de uma forma diferente, que a Pro ainda vai entrar em contato com os pais, explicar como vai ser essa nova forma. Por isso que agora a Pro não está fazendo a correção da avaliativa, mas essa semana ainda eu vou estar corrigindo junto com vocês e a Pro vai explicar, né, vai dizer como que vai ser essa correção em conjunto. Então, vocês vão pegar o livrinho de matemática, vão abrir aí na página 170, né, para fazer a correção junto com a Progil desse conteúdo. Então, esse conteúdo falava sobre dúzia e meia dúzia. O primeiro dizia assim, ó, complete os grupos para que fiquem com uma dúzia de elementos. Então, na nossa aula de matemática da quinta, a Pro falou para vocês que uma dúzia é a mesma coisa de 12 elementos. Para que eu tenha uma dúzia, eu preciso ter 12 elementos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já tenho 6 balas, então para ter 12 eu preciso desenhar mais 6. Aí vai desenhando e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a gente já tem 4 corações. Então, para que a gente tenha aqui 12 corações, eu preciso desenhar mais 8. Então, desenha mais 8 corações aí para formar uma dúzia. O 2 pede para a gente pintar meia dúzia. Meia dúzia é a metade de 12. Se uma dúzia é 12, meia dúzia é 6, né? Então, a gente só vai pintar 6 maçãs. Vai pintando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois de pintar as 6, vem aqui, ó, escreve o numeralzinho 6, que equivale, que é a mesma coisa de meia dúzia. O 3 pede para desenhar uma dúzia de ovos. São objetos que a gente compra na dúzia, né? A Pro até falou, quando a mamãe vai no mercado e compra uma dúzia de ovos, significa que ela comprou 12 ovos. Então, aqui a gente vai desenhar 12 ovos. Aqui a gente vai desenhar 6 bananas, porque é meia dúzia. Depois vamos aqui para o outro lado e pede para a gente fazer os probleminhas. Então, a Pro vai ler para você aqui o problema. Ó. Sofia e Davi colecionam figuras de futebol. Sofia tem uma dúzia de figuras. Davi tem a metade do que ela tem. Quantas figuras Davi tem? Então, vamos aqui. Circule com um lápis a pergunta do problema. Então, a pergunta é essa aqui de baixo. Ó. Quantas figurinhas Davi tem? É a pergunta do problema. Circula esse pedacinho aqui de baixo. Desenhe a quantidade de figurinhas que Sofia tem. Então, vamos aqui desenhar 12 figurinhas, que é a quantidade que Sofia tem, porque ela tem uma dúzia, então é 12 figurinhas. Na letrinha C, pede para você desenhar a quantidade de figurinhas que Davi tem. Davi tem a metade de 12, então Davi só tem 6 figurinhas. Desenha 12 aqui e 6 aqui. Qual é dos desenhos acima da resposta do problema? O desenho aqui da figurinha de Davi, porque a pergunta é quantas figurinhas Davi tem? Então, aqui, ó, a letra C, que mostra a quantidade de figurinha de Davi. Agora responda o problema. Davi tem 6 figurinhas. Coloca aí com a mamãe. 6 figurinhas. Vamos aí para a página 171, que fala aí sobre a informação de estatística. Vocês têm um gráfico e tudo que vocês vão responder, vocês vão olhar nesse gráfico para responder com a Progil agora. Então, ó, aqui a gente tem desenhos de frutas. Tem aqui uma laranja, ou uma laranja não, uma manga,
uma uva, depois uma laranja, uma banana e uma maçã. Aqui embaixo a gente tem a quantidade de crianças que gostam desse tipo de fruta. Então, ele pergunta qual foi a fruta mais escolhida. A gente já pode ver aqui pela cor que a mais escolhida foi a manga, né? Porque 11 crianças escolheram manga. Então vamos escrever aqui manga. Qual foi a fruta menos escolhida? E a gente já pode ver que a maçã, só teve uma criança que gostava de maçã. Quantas crianças preferem a banana? Então, olhando aqui no gráfico, 8 crianças preferem a banana. Vocês vão continuar aí no livro de matemática, só que agora a gente vai para a página 172 do livro de matemática de vocês. E vamos aí, ó. O conteúdo que o primeiro ano vai estudar hoje com a Progil é mais uma operação que chama-se subtração. Então hoje a gente vai começar a vai estudar, né, sobre essa nossa operação, vai descobrir como que se faz a continha e o que significa a subtração. Então, primeira coisa que a gente precisa saber. A Pro trouxe para vocês aqui um trechinho de uma música muito conhecida, que quem canta essa música é até a Xuxa, que fala assim, ó. 5 patinhos foram passear além da montanha para brincar. A mamãe gritou quá, 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 mas só 4 patinhos voltaram de lá. Vamos representar essa musiquinha aí que a Pro trouxe para vocês. Então a musiquinha diz que 5 patinhos foram passear. Vamos contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses 5 patinhos saíram da casa deles e foram passear. Nesse processo que eles foram passear, a mamãe deles, né? Saíram de casa e depois eles começaram a sumir. Aí a mamãe não viu nenhum patinho na casa dela. Foi o que a mamãe fez? A mamãe apareceu lá fora e gritou para eles quá, 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 quá. Quer dizer, chamou os patinhos para casa. Só que quando eles voltaram para casa, apareceu 1, 2, 3, 4. Não apareceu a quantidade de patinhos que saíram. Então, quantos patinhos ficaram faltando voltar para casa? 1 patinho. Aí, a gente acabou de fazer uma continha de menos, uma subtração. A gente tinha 5 patinhos, 1 patinho sumiu e aí só restaram 4 filhotes para essa mamãe patinha. Isso é uma conta de subtração. Por quê, Progil? Porque a subtração é a operação em que tiramos elementos, né? A adição a gente junta, a subtração a gente tira. Então, faz de conta que a gente tem aqui essa continha. Eu tenho 1, 2, 3. Quantos picolés vocês conseguem ver aí? A gente tem 3 picolés, não é isso? Mas aí a Progil resolveu chupar um picolé, né? Chupou o picolé. E aí eu tirei daquela quantidade quantos picolés? Eu tirei 1 picolé. Quantos picolés sobraram aqui? Depois que eu chupei 1. Sobraram 1, 2. Sobraram 2 picolés. Então a gente acabou de fazer uma continha de menos. Eu tinha 3, chupei 1, restou 2. Mesma coisa se a gente for armar a continha. Então vamos armar aí a continha com a Progil. Pensem aí comigo. Eu vou pensar num número aqui. Aí eu pensei aí no número 5. Eu tenho 5, mas vou representar esse 5 com elementos. Então, vamos dizer que a Pro tem 5 balas. Então, vamos aí. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 balas. Mas daí, dessas 5 balas, eu resolvi dar 2
balas para um amigo. Então, significa que das 5 balas, eu vou ter que tirar 2. Quando a gente tira, então vocês vão estar fazendo a continha de menos. Se eu tirei, eu tenho que escrever esse palitinho, esse pauzinho do lado da continha. Agora eu vou descobrir quanto sobrou. Depois que eu dei minhas 2 balas, sobrou 1, 2, 3. Então, sobraram aí 3 balas. A gente acabou de fazer uma continha de menos. Eu tinha o número em cima, representei a quantidade. Depois eu olhei o número de baixo, tirei a quantidade. E agora eu conto quantos sobraram e escrevo a quantidade. E aí, nesse processo, a gente está fazendo a continha de menos. Esse sinalzinho aqui, ó, é o sinal de menos. Esse pauzinho, a gente chama ele de menos. O nome da operação é subtração. Mas a maioria das pessoas chamam de continha de menos justamente por causa do nome do sinal. Esse tracinho é que se chama continha de menos, é que se chama menos. Por isso que a gente diz, vamos fazer continha de menos? Vamos fazer outra agora para a ProGil mostrar mais ainda para vocês como é que é. Ó. Vamos pensar que eu tenho aí o numeralzinho 6. Então, vamos escrever aqui, ó, o numeralzinho 6. 6 o quê, Pro? Vamos fazer aí 6 tracinhos. Vamos fazer aqui do lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tinha 6 tracinhos. Se eu tirei a minha continha de menos, né? Eu tirei desse aí 2 tracinhos. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão aqui em cima e vão cortar, ó. 1, 2. A gente tirou 2 tracinhos. Quantos tracinhos sobraram sem cortar primeiro ano? Então, vamos contar com a Pro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer que agora eu só tenho 4 palitinhos. Olha como é fácil fazer a continha de menos. Primeiro, a gente olha o número de cima, faz a quantidade de palito, de bolinha. Vocês que sabem o que querem fazer. Pode fazer até no dedo, colocar 6 dedos. Depois, olha o número de baixo, tira a quantidade, como a ProGil vê aqui, ó, era 2, eu vim aqui e cortei 2. E aí, depois, a gente vai contar quantos palitinhos sobraram sem cortar. Quando eu contei, sobraram 4. E aí, eu consegui fazer a continha de menos. Eu tinha 6, tirei 2, agora eu só tenho 4. Isso é uma subtração, que é a operação onde a gente tira elementos, não junta. Eu não junto o número de cima com o número de baixo, não. Eu tiro do número de cima o número de baixo. Vamos fazer com a mamãe agora em casa a atividade aí do livro, na página 173, 174 do livro de matemática, para todo mundo ficar mais férrea, mais crânio aí em subtração, que é as nossas continhas de menos. Então, um beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula.